a avaliação de imóveis pelo método comparativo por fatores. Que tal você aprender comigo agora uma ferramenta que vai automatizar a elaboração dos seus laudos através desse método? Olá, sou eu com você aqui novamente, o professor Reginaldo Antunes da Laudo Master. Se você quer aprender a fazer avaliação de imóveis, entrar nesse mercado, ou se você já faz avaliação de imóveis e quer ter contato com as novidades, novas ferramentas, aprimorar o seu trabalho de avaliação de imóveis, então você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nessa aula de agora, aula super rápida, eu, junto com o Julivan, nós vamos te ensinar a elaborar um laudo de avaliação de imóveis pelo método comparativo por fatores, usando uma ferramenta que vai automatizar esse processo, a Proto. Então, olha só, em outros vídeos aqui desse canal, eu já te mostrei o que é a Proto, já te ensinei a fazer a avaliação de imóveis por inferência estatística. Então já aproveita, se inscreva aqui no meu canal e ativa o sininho, para você ficar aí recebendo as notificações dessas novidades que eu sempre estou postando aqui. E a Proto é uma ferramenta que está viva, ela está em constante crescimento. E agora ela também faz a avaliação de imóveis por fatores, além da inferência estatística. Olha só, a Proto ela é uma ferramenta que facilita todo o processo de avaliação de imóveis. Você consegue fazer a avaliação sem essa ferramenta. Só que você vai ter um trabalho muito mais demorado. Com a Proto você ganha tempo, ganha produtividade. Lá, numa única plataforma, você insere os dados do interessado, os dados do proprietário, você insere os documentos, projetos que vão automaticamente ser anexados ao laudo de avaliação. Você agenda a vistoria, insere as fotos da vistoria. Você consegue fazer de maneira automática, por inteligência artificial, a pesquisa, que é uma das etapas mais importantes e mais trabalhosas de todo esse processo. Você consegue também, aliás, a plataforma, por inteligência artificial. Ela faz a inferência estatística ou fatores, facilitando muito o seu trabalho. E olha só, ela gera automaticamente o laudo de avaliação, seja o simplificado ou o laudo completo. Essa ferramenta não tem preço. Com ela você vai ganhar produtividade e acelerar os seus trabalhos. E nesse vídeo aqui agora, o Julivan, que é um dos engenheiros da Proto, ele vai nos ensinar essa nova funcionalidade da plataforma, que é a elaboração do laudo de avaliação através do método comparativo por fatores. Então vamos lá assistir a aula do Julivan. E aí, avaliador, tudo bem com você? Eu me chamo Julivan e sou do time de Engenharia Proto. Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma detalhada como fazer uma avaliação no Proto utilizando o tratamento por fatores. Aqui no Proto estamos na tela inicial, onde possui todas as informações, desde a criação da ordem de serviço até a revisão e aprovação do seu laudo pronto. O primeiro passo é criar a nossa ordem de serviço. É um processo muito simples. Basta clicar em Mais Ordem de Serviço, localizada no canto superior direito. Clicando em Mais Ordem de Serviço, vai abrir uma tela de entrada de dados. Aqui devemos preencher todas as informações para criar a nossa OS. Vou colocar do solicitante como Julivan. Tipo de cliente, temos a maioria dos bancos, mas eu vou utilizar o particular. Solicitante vai ser o Jaime Silva, acabei de inventar. Objetivo é o valor de compra e venda. A finalidade depende muito da situação do laudo. Vou colocar como uma aquisição de imóvel. Uso do imóvel residencial. A modalidade, vou usar o modelo simplificado de laudo. E o tratamento, que é o tipo de cálculo, é o tratamento por fatores. Aqui podemos fazer o upload da matrícula, do IPTU ou de algum anexo adicional. Vamos fazer aqui o upload de um teste. Aqui temos uma matrícula. A matrícula já fez o upload, o IPTU também. E aqui são documentos adicionais. Basta preencher, por exemplo, projeto. E eu vou selecionar o arquivo e ele vai subir também no laudo, tá? A matrícula, vamos preencher os dados. Vou colocar dados fictícios, tá bom? Apenas como exemplo. Fazer um apartamento urbano, primeira zona,
a comarca São Paulo. Nosso exemplo está localizado em São Paulo. Preencher a unidade federativa, o CEP, o número do imóvel, o complemento, apartamento 33, e temos que clicar em pesquisar no mapa. Ele vai automaticamente atualizar o PIN do mapa. Aí basta clicar em criar ordem de serviço. Após a criação da nossa ordem de serviço, observamos que ela está localizada na coluna de entrada. Cada coluna aqui no Proto, como entrada, agendamento, em vistoria, significa um processo da avaliação. E se observarmos a nossa OS que acabamos de criar, ela contém algumas informações rápidas, de acesso rápido para identificarmos a nossa OS. Agora, com a nossa ordem de serviço criada, eu vou te mostrar o processo até a elaboração do laudo. Vocês vão perceber que é um processo muito rápido e simples. Vamos clicar na nossa ordem de serviço, localizado em entrada de dados. Aqui podemos ainda editar algumas informações, mas vamos apenas confirmar em aprovar. Nesta janela, ele pergunta se a gente gostaria de alterar o status. Quer dizer que vamos avançar a nossa OS. Temos a opção de avançar para o agendamento, onde vamos agendar a vistoria que vai ser redirecionado para o nosso aplicativo do celular de vistoria. Mas esse é um conteúdo para outro vídeo. Vamos pular o agendamento. Após avançar a nossa OS, observamos que ela foi parar na coluna de em vistoria, pois pulamos a etapa de agendamento. Ao clicar na nossa OS, vamos ter que confirmar algumas informações e adicionar algumas fotos. Em localização, temos que confirmar a localização do imóvel avaliando. Podemos expandir o nosso mapa, dar um zoom no mapa e escolher o PIN corretamente. Às vezes a localização é aproximada, então podemos certificar que o PIN está correto. Vamos marcar o PIN aqui e confirmar a localização. Confirmei a localização, vamos adicionar algumas fotos no nosso imóvel, porque não utilizamos o aplicativo Proto nessa situação. Então eu vou adicionar algumas fotos para aparecer no laudo final. Vou selecionar alguns ambientes, fachada, cozinha, dormitório e um banheiro. Voltei. Aqui vamos selecionar o cômodo, né, o ambiente, e adicionar a foto. Selecionar a foto, fachada. Agora eu preciso voltar 2 vezes. Voltei uma, voltei 2. Faça o mesmo processo com a cozinha. Foto foi adicionada. Só lembrando que nessa etapa eu posso colocar também algum comentário, tá? Voltei as 2 vezes, a mesma coisa com o dormitório. Voltei uma vez, voltei outra vez e, por fim, banheira social. Pronto, adicionado todas as fotos, retorna processo de vistoria, já vai ter adicionado aqui as nossas fotos. E só falta agora o formulário. Nesse formulário, ele é totalmente editável, mas existem algumas perguntas que são obrigatórias, que são as 9 primeiras perguntas, mas você pode editar do jeito que você quiser. Região multifamiliar, indicação normal alto, não central, a via de acesso é local. Bom, tem shopping comércio como valorizante. Desvalorizante eu vou deixar sem destaque. Influência, infraestrutura urbana, marco todos, serviço público todos. A vistoria, como a gente adicionou fotos, eu vou colocar interna e externa, tá bom? Só para exemplificar. Pronto, preenchi as 9 primeiras perguntas, as perguntas que são obrigatórias. Agora eu posso avançar essa etapa também. Eu vou avançar para a etapa de criação de amostra, onde a gente vai fazer a nossa busca automática de dados e avançar para o processo de cálculo. Vou clicar em avançar. Agora, a nossa ordem de serviço está na etapa de criação de amostra, onde a pesquisa é feita de forma automática e precisamos apenas confirmar os dados para posteriormente avançar para a etapa de cálculo. Vamos clicar na nossa OS. Aqui devemos preencher as características do imóvel avaliando, como área e compartimento.
94 metros de área privativa, 64 de comum. 3 dormitórios, 2 banheiros, uma suíte e uma vaga. Vamos confirmar as alterações. Confirmou. Devemos colocar a idade do imóvel, a idade estimada do imóvel e o seu estado de conservação. Regular é para o simples, né? 30 anos é mais ou menos esse estado de conservação. Agora, vamos determinar o filtro para a coleta de dados. No tratamento por fatores, é essencial que a pesquisa seja o mais homogênea possível. O fator oferta eu vou manter em 6. O filtro, eu quero imóveis de 700 mil a 1.100.000, áreas de 85 a 105 metros e vagas de 1 a 2 vagas. Pronto, determinou o filtro, podemos também alterar o nosso raio de coleta. Eu vou manter 0,5 km, pois na minha região existem muitos elementos. Quanto mais próximo, melhor. Agora eu vou buscar a amostra. Essa mensagem é apenas informando que no meu endereço, que é no meu prédio, não foi coletado nenhum elemento e, se preferir, pode ser adicionado manualmente. Entendi. Agora é necessário que a gente confirme todos os dados, pois o anunciante pode ter errado algum dado e isso pode ser prejudicial para a nossa avaliação. Aqui temos o nosso mapa com todos os elementos coletados. Aqui temos o elemento, temos 12 elementos na amostra. Aqui as informações do elemento número 1. Vou confirmar os dados, área privativa, a idade, tudo certinho. Vou clicar para avançar para ir para o próximo elemento, número 2. 96 metros, 1 milhão, tudo certo. E isso eu faço com todos os elementos, tá? Esse elemento é mais antigo, esse apartamento. Esse também é mais antigo, ó. Percebe-se que ele é uma estrutura mais antiga. E o elemento número 12. Bom, até aqui tá tudo certo com os elementos. Se por acaso vier algum elemento que esteja em laranja, ele vai vir sem estar aprovado. É necessário que você confirme a idade, o estado de conservação e o padrão e aprove. Quando você aprovar, ele vai se tornar roxo e ele vai estar como um elemento confirmado. E a gente pode avançar ele. Aqui vamos determinar o nosso padrão construtivo do imóvel avaliando. Eu vou manter mesmo normal. Vou aprovar. Aprovei. Agora eu posso preparar para cálculo. Aqui o Proto faz várias verificações para saber se a sua amostra está certa, está correta, se não tem nenhum impeditivo que não deixe você avançar. Agora eu posso enviar. Nesse processo, ele vai para a criação de amostra para o cálculo automático. Vamos clicar em cálculo automático. O processo de cálculo de fator é muito rápido. Ó, a nossa OS está em processão do cálculo, né? Ele estima mais ou menos de 5 a 10 minutos, mas o processo de fator é muito rápido. Vou até aguardar aqui com vocês. Pronto. O cálculo foi feito. Descendo um pouco, já temos o nosso relatório estatístico. Aqui apresenta os valores, a média, o valor máximo, o valor mínimo e todas as verificações que a norma exige, né? Todos os requisitos que a norma exige. Aqui percebemos que a nossa entrada de dados foi de 12 elementos, com os fatores de área privativa, padrão construtivo, o fator idade, fator estado de conservação, fator setor censitário que trata a localização e vaga de garagem. Ele homogeneizou os 12, tanto área privativa, padrão construtivo, idade estimada, até vaga de garagem, né? Agora, os fatores que foram efetivamente utilizados no cálculo foi a área privativa, que na validação do coeficiente passou, né, deu verdadeiro, foi menor do que o coeficiente 13,03, o fator de área 12,73. Então ele passou. Fator padrão construtivo também passou, 10,94%, foi como verdadeiro, e o fator vaga de garagem. Os demais não foram representativos, né? Eles passaram, né, do coeficiente, então não foram utilizados no cálculo.
Tem aqui o saneamento, tudo certinho, limite inferior 30%, limite superior a 30%, TED Student, passou em todos os requisitos da norma, tá? Aqui a nossa tabela de fundamentação e o nosso enquadramento no grau de fundamentação. Aqui temos o poder de predição, foi excelente, né? Nesse botão em alterar fatores, eu ainda posso escolher se eu quero retirar ou adicionar algum fator que não esteja utilizando, mas que passou no teste do coeficiente, né? Vamos clicar aqui, ó. Eu posso remover. Por exemplo, eu não quero utilizar o fator padrão construtivo. É só clicar em tirar o fator aqui e recalcular. O sistema, por outro, ele vai recalcular sem utilizar o fator padrão construtivo. No nosso caso, vamos manter ele, tá? Aqui em campos complementares, devemos preencher para o laudo como é que está o diagnóstico de mercado. Aparentemente baixo, número de ofertas alto, a liquidez sem destaque. Tá? Descrição interna. Vamos colocar uma cozinha, uma cozinha, 3 dormitórios, 2 banheiros e uma sala. Temos aqui as preliminares, pesquisa de mercado, todos esses campos são editáveis, então você pode editar a qualquer momento, tá? O que vem preenchido é apenas uma sugestão. Observações, não tem nenhuma observação no meu imóvel avaliando, nem na minha avaliação. Vou salvar as alterações. Pronto, salvei. Agora vamos escolher as imagens, que são as nossas fotos que a gente adicionou na etapa de vistoria. Aqui, a fachada ela é fixa, né? Então, vou selecionar a cozinha, o dormitório e nosso banheiro social. Vou selecionar as imagens, ele vai confirmar. E pronto, confirmou. Podemos avançar para a criação do PDF, onde vai gerar o nosso relatório, que é o nosso laudo. Vamos confirmar então, aprovar. Aqui ele vai para revisão e aprovação, onde vai gerar o nosso laudo. Está pensando. E pronto, o produto vai gerar o nosso relatório. A nossa OS está localizada no campo revisão e aprovação. Ao clicar, percebemos que podemos personalizar o nosso relatório, mas também existe o padrão pronto. Você pode personalizar o relatório no campo personalizar. Clicando, você percebe que você pode fazer diversas alterações na ordem dos tópicos, tá bom? Mas eu vou escolher o padrão pronto. Vamos voltar. Vou clicar em padrão pronto. E esse é o relatório no padrão pronto. Temos as informações do imóvel avaliando, como o proprietário, o solicitante, finalidade, né, o endereço, a foto de fachada, as características do nosso imóvel, as preliminares e o restante do laudo, tá? Esse é o modelo do padrão pronto. Descendo um pouco, temos aqui os resultados, tabela de fundamentação e aqui a ficha de pesquisa, que são os elementos comparativos, né? O elemento 1, o elemento 2 está sem a foto de fachada, mas lá na amostra você pode selecionar alguma foto do imóvel, porque provavelmente não tem a foto de fachada no anúncio, mas você pode escolher qualquer uma foto para aparecer aqui no relatório também. O elemento 6 já possui a foto de fachada. Temos também a parte do responsável técnico. Aqui você pode definir o responsável técnico para a assinatura deste laudo. Por exemplo, na minha empresa eu tenho vários. Eles são cadastrados em configurações em usuários. É necessário cadastrar ele para aparecer em responsável técnico. Na opção organizar anexos, você pode colocar alguns anexos adicionais, como por exemplo a matrícula, o IPTU, projeto, entre outros. Aqui eu vou adicionar a matrícula e o IPTU. Vou salvar o relatório. Após você salvar, os anexos já vai aparecer no laudo, lá na parte final. Pronto, o nosso relatório foi gerado novamente, porém, no final, como anexo, temos a nossa matrícula, que eu adicionei, e o IPTU. Está adicionado também. Descendo um pouco mais, vocês podem baixar o laudo com o anexo, né, que no caso é esse modelo de cima. Pode ser baixado também de forma separada a amostra e também a planilha Excel. Voltando para a parte de personalização,
Também é possível baixar o relatório em formato Word, caso você queira fazer alguma alteração ou modificação na estrutura do seu relatório. Em configurações, também é possível mudar a identidade visual do seu relatório, mudando as cores e também a logotipo da sua empresa. Temos também o campo de ferramentas, onde existem várias ferramentas que vão te auxiliar no seu dia a dia, como unir um PDF, comprimir, adicionar uma marca d'água ou também tornar o PDF somente leitura. E com tudo isso, espero que eu tenha te ajudado, conte com a gente e até o próximo vídeo. Muito legal, não é verdade? Lembra que eu te falei que essa ferramenta ela facilita muito o seu trabalho de avaliação de imóveis? Antes da Proto, claro, eu elaborava os meus laudos de avaliação com diversas ferramentas. O meu computador, o gerenciador de arquivos para receber documentos, guardar numa pasta, planilha de Excel para fazer pesquisa, sites de imobiliárias, contato telefônico com corretores para fazer pesquisa, softwares para fazer inferência estatística ou o método de fatores, um arquivo Word para elaborar o laudo e transformar ele num arquivo em PDF. E nesse arquivo Word eu tenho que inserir manualmente ali os anexos, as fotos e tudo mais. A plataforma facilita muito o seu trabalho e otimiza, você ganha tempo investindo esse tempo na busca de novos trabalhos, no contato com os seus clientes. Então, entenda isso. A ferramenta é um investimento que você vai fazer na sua produtividade. Se liga aqui no meu canal para sempre ter novidades na sua atividade de perito avaliador de imóveis. Te vejo na próxima. Um abraço e até lá. Tchau!